Glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aplauda ao nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Ainda de pé, se você pode, abrir sua Bíblia, por favor, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Você encontrou? Diz assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam, partiram para Balaá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas, e a cada homem e a cada mulher israelitas. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como um rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, que me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Pai, fala conosco nesta noite, que o poder da Tua palavra, do Teu Espírito, transforme, mude, salve pessoas nesse lugar nesta noite.
pedimos mais uma vez, Pai, que toda palavra que está no teu coração, todo desejo de curar, transformar, libertar qualquer um de nós nesta noite, que isso aconteça, Pai, e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos com fé em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Obrigado por estar de pé. Quero falar com você nesta noite sobre faça do jeito de Deus. Talvez, e com certeza, você é uma pessoa muito diferente de mim. Eu, de verdade, eu não sou uma pessoa apegada aos detalhes. Eu não me considero uma pessoa detalhista. Talvez você conheça uma pessoa que seja muito detalhista, não é? Quem sabe você seja esta pessoa, né? Muito apegada aos detalhes. Eu, de verdade, me considero uma pessoa observadora, eu sou, não é? Se eu for a um lugar, eu dificilmente, se eu tiver que voltar àquele lugar de novo, eu me perco. Eu quase não me perco. Eu vou a um lugar, gravo, e se você me mandar voltar àquele lugar onde eu nunca tinha ido, eu vou com facilidade. Mas eu sou atento, não sou muito distraído, mas não sou uma pessoa detalhista, não é? Existem aqueles que, além de ser detalhistas, são perfeccionistas. Não sei se você é uma pessoa perfeccionista, não é? A pessoa que não suporta ver defeito em nada. Já viu isso? Gente que ajeita tudo. Tem um paninho fora do lugar, a pessoa vai lá e coloca. Não é? Ela não gosta de ver nada fora do lugar. Não é? A pessoa que gosta sempre de tudo arrumadinho. E é uma tragédia, né, irmão? Para a sua vida. Não sei você. Para mim, muitas vezes é. Quando sua mulher te manda fazer alguma coisa. E aí, Marcos? Nossa. O problema não é ela mandar você fazer, e o problema também não é você fazer. O problema é quando ela passa a revista naquilo que ela te pediu para você fazer. Né, irmão? Aí Satanás se manifesta. Manifesta. Trazendo toda a obra de dissensão dentro de casa. Né, irmão? Quando ela fala assim, amor, aí tu fala assim, pá, não Jesus. A Bíblia, eu disse lá no altar, até que a morte nos separe, vai ser hoje, cara, que eu mato, né? Ela fala assim, quando ela fala assim, se ela fosse banheiro direito, eu falei, pá, onde tu estava? De rodear a terra e passear por ela? Não fala, irmão. Né? Aí quando ela passa a revista no seu serviço, você fala assim, Satanás, tu vai ser envergonhado. Não. Tu é solteiro. Quantos são solteiros aqui? Mora com a tua mãe, com o teu pai. Fala assim, tem jovem aqui hoje não? Estão dormindo em casa? Isso. Aí tua mãe manda tu fazer um negócio, cara. Aí não faz direito. Eu tenho essa experiência lá em casa. Manda as meninas buscar. Elas 10 vezes procuram um negócio e não acham. Elas chamam pai. Eu falo, pá, não me mete nesse negócio não. Aí elas vão lá e não acham. Aí a mãe vai lá e acha a frase clássica da mãe. Isso estava na tua cara, te mordendo. Aí eu gosto que hoje em dia elas fazem a mesma coisa com a mãe. Quando a mãe não acha, elas falam, tá vendo, mãe? Estava na tua cara, ó, na tua... Eu falei, vai, ó. Né? Mas para esse tipo de pessoas, eu não sei se você é assim, não é? Eu já sou casado já há alguns anos e eu, sinceramente, desisti de comprar algum presente para minha mulher, roupa ou sapato. Desisti, irmão. Porque eu nunca lembro o número que ela calça, primeiro. Não lembro. Ligo para minha sogra. A minha pior que ela falou assim, eu também esqueci. Falei, mulher, você não serve para nada, cara. Só fez a mulher mais bonita do mundo, mas tu não lembra nada. Né? Aí eu compro a roupa. Aí ela
fica pequeno ou fica grande. O pior é ouvir depois ela falar assim, você está comigo há tanto tempo e você ainda não aprendeu. Eu falo, pai, eu não sou detalhista. Né? Mas, e de verdade eu não sou, irmãos. Não sou. E se você é uma pessoa bem detalhista, se você é um tipo de pessoa que gosta tudo de ver as coisas do seu jeito, não é? Talvez, quem saiba, você consiga entender que Deus, Ele espera que eu e você, ou cada um de nós nesta noite, mesmo aqueles que não são tão detalhistas, tão perfeccionistas, mas todos nós precisamos entender que Deus tem a sua maneira, que Deus tem a sua vontade, que Deus tem o seu padrão e que Deus tem as suas regras. Fale para a pessoa que está do seu lado, Deus tem o seu padrão, Deus tem as suas regras. E diga para ele, isso não é brincadeira, irmão. Já já você vai entender. Deus tem. Hoje existe um tempo de graça. Pense bem, né? Alguns colocam diante dos nossos olhos que Deus só tem amor, que Deus só tem compreensão, que Deus só tem bênção, que Deus só tem vitória. As músicas falam disso, as mensagens também. Mas a verdade é que Deus espera que eu e você possamos entender que de verdade as coisas precisam ser feitas do jeito dele e não do nosso jeito. Da maneira de Deus e não da nossa. Quem sabe, nos dias atuais, nós enfrentamos muitas dificuldades, mas uma das grandes dificuldades que um cristão pode enfrentar nos dias atuais é não fazer o que todo mundo está fazendo. Talvez o maior desafio de um crente hoje seja não fazer as coisas do seu próprio jeito. Não, pastor, está todo mundo mentindo, eu vou mentir também. Está todo mundo traindo, eu vou trair também. Está todo mundo roubando, eu vou roubar também. Abrir mão da nossa própria vontade, da sua vontade. Abrir mão dos nossos planos, abrir mão dos nossos sonhos, abrir mão para realizarmos e fazermos aquilo que é a vontade de Deus, da maneira que Ele quer. É um grande desafio dos dias atuais. Andarmos na contramão do erro, da mentira, dos vícios, das traições. Não viver o Evangelho, não viver Cristo baseado na nossa concepção, mas sim na vontade estrita de Deus. Quanto crente está olhando Cristo, está olhando a palavra de Deus da sua própria concepção. E acaba fazendo as coisas do seu jeito. E acaba obedecendo aquilo que quer obedecer. E acaba concluindo a Bíblia da sua maneira. Digo isso, irmãos, porque havia um bom anseio, um grande desejo, e um desejo certo no coração de Davi. Davi queria levar a arca para Jerusalém. Davi queria ver a arca de Deus, que representava a presença entre o povo, em Jerusalém. O povo estaria seguro com a presença da arca por perto. Não tinha nada errado no desejo de Davi. Davi desejava honrar ao Senhor e dar ao Senhor o devido lugar como rei de Israel. Davi tinha um sonho de construir um templo para o Senhor na cidade de Jerusalém. Ele não pôde, mas contribuiu para isso. Davi sabia que a arca da aliança deveria permanecer no Santo dos Santos do tabernáculo.
Por quê, pastor? Pois isso simbolizava o trono glorioso de Deus. Pense bem. No entanto, por mais de 70 anos, a arca não ficou no santuário do Senhor em Siló. Os filisteus, inimigos de Israel, haviam capturado a arca quando Eli ainda era juiz em Israel. Depois você lê lá 1 Samuel capítulo 4. E depois os filisteus devolveram a arca para Jerusalém porque Deus havia castigado os filisteus. E aí primeiro a arca foi levada a Bet-Semes e depois a Kiriat Jeraim, onde ficou guardada na casa de Abinadab. Mas o povo, ele não valorizava a arca da aliança. E de forma surpreendente, escute bem, o povo deixou a arca acumulando pó, poeira, por 30 anos, na casa de Abinadab. E não se espante, Abinadab morava bem perto da cidade de Jerusalém. Diz a história que Abinadab morava a 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. Mas a arca ficou com ele por 30 anos e o povo não fez nada. Mas Davi, recém-coroado rei, ele resolve mudar isso. E depois de organizar Jerusalém, ele tem como prioridade trazer a arca de volta. O que Davi faz? Davi planeja um grande desfile. E ele convoca o povo. Ele reúne o povo. Ele faz um desfile de alto nível. 30 mil hebreus para participar. E eles se reúnem perto da casa do sacerdote Abinadab. Lá estão os 2 filhos de Abinadab que carregaram a arca, responsáveis pelo transporte. E eles começam a carregar a arca. Trombetas soam, canções ecoam, e aparentemente tudo estava correndo muito bem. Na verdade, tudo parecia estar acontecendo da maneira, do jeito de Deus, do jeito do Senhor, do jeito que o Senhor havia determinado, mas não estava. Davi teve uma ótima ideia, uma excelente iniciativa. Ele fez aquilo que Israel, por 30 anos, não havia feito. Davi teve uma atitude. O seu desejo não estava errado, estava correto. Mas Davi não consultou a Deus. Davi não perguntou para Deus como a arca deveria ser transportada. Davi não prestou atenção como Deus queria que fizesse. Davi estava fazendo do seu próprio jeito. A arca estava sendo levada de volta a Jerusalém, não da maneira de Deus, mas da maneira do rei. Não do jeito que Deus havia dito, mas sim do jeito que Davi havia organizado. E escute com atenção nesta noite o que eu vou te dizer. Não é porque algo te agrada, não é porque algo significa uma coisa muito boa para você, que isso tenha a bênção de Deus. Você e eu, queridos, nós podemos estar muito confortáveis, muito satisfeitos com as nossas decisões, mas elas precisam ter o selo da aprovação de Deus. Você pode estar muito confortável, dizendo, oh, como Deus se agrada de mim, como tem festa, como está tudo bem, mas isso pode não ter o selo da aprovação de Deus. Foi isso que Davi estava fazendo. E dança, e som, e instrumento, e tamborim por todo lado, mas Deus estava olhando e dizendo assim, Davi, isso não está do meu jeito, isso está do seu jeito. Isso não está da maneira que eu mandei fazer. Algo só será muito bom para nós
quando isso estiver da maneira de Deus, seja o que for nas nossas vidas. Só vai estar bom, pastor, só vai estar bom se estiver da maneira de Deus, irmão, não da nossa. Pense bem. Não da nossa. Vou acabar derrubando esse púlpito, né? Estou na campanha Volta Púlpito. Oh, Cristo, ajuda-me. Pense bem. A primeira tentativa de Davi, eu fico preocupado de verdade. Eu sou muito agitado. Né? A primeira tentativa de Davi levar a arca de volta à cidade de Jerusalém foi um terrível fracasso. E por que foi um fracasso, pastor? Porque os levitas, escute bem, eles não levaram a arca sobre os ombros. Deus havia dado instruções para Moisés há muitos anos atrás, há séculos atrás. E Deus havia dito, ó, a arca tem que ser transportada. Depois você vai lá em Números, capítulo 4. Você lê lá, Números, capítulo 4, você vai ver. Deus dando instruções a Moisés lá no Sinai. Quanto às peças, quanto às mobílias do tabernáculo, como ele deveria ser montado, carregado, desmontado. Os israelitas tinham essa instrução. Séculos antes, Deus havia dito para Moisés, eu quero que faça desse jeito. E aí, o que os israelitas fazem? Eles usaram um carro de boi novo. E quando eles fazem isso, eles seguem um exemplo dos povos pagãos, dos filisteus. Quando Israel coloca a arca em cima dos carros de boi, Israel não estava copiando a maneira de Deus, mas sim a maneira dos filisteus. Eles não estavam fazendo da maneira que Deus havia dito para Moisés. E aí, pastor, o que essa história tem a ver comigo? Irmão, essa história tem muito a ver comigo e contigo. Nós podemos aprender muita coisa com essa história. Por quê, pastor? Porque nós devemos viver, nos mover, existir a maneira de Deus e não a nossa própria maneira. Nós devemos nos mover, existir, viver a maneira de Deus e não a nossa própria maneira. Nossas atitudes, nossas decisões, nossas palavras, nossos relacionamentos devem seguir aos padrões divinos e não aos nossos padrões. Aos padrões divinos. Não, pastor, mas ela é minha amiga desde a infância, ela me pediu para fazer. Não, irmão, a sua vida deve seguir aos padrões divinos e não os seus padrões. Não, porque eu tive uma bela ideia. Nós, eu e você, fomos chamados para seguir os padrões que estão contidos nessa palavra. E talvez o rei Davi, ele tenha pensado, eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou levando a arca para a cidade de Deus, para o lugar santo, para o templo que eu penso construir. Davi comprou um terreno e construiu uma tenda para a arca em Jerusalém. O que Davi tinha feito de errado? Davi não tinha feito nada de errado, irmão. Ele pensou, está tudo certo. Deus com certeza vai entender. Tem música, tem dança, tem alegria. O povo está aqui, olha, 30 mil guerreiros. Que plateia maravilhosa. Se alguma coisa passar despercebida, Deus vai entender. Mas eu quero dizer para você nesta noite, não é porque existe boa música, não é porque existe uma bela dança,
não é porque existe muita alegria, não é só porque existe uma boa oratória, uma boa organização, um ambiente muito santo, muito consagrado, uma boa eloquência. Não é? Não é porque existe isso tudo, não. Não é porque a gente fica impressionado dizendo, olha, quanta gente parou para me ouvir. Olha como Deus já está trabalhando. Não é porque existe um bom louvor. Não é porque existe uma aparência de santo. Pense bem. Que isso significa que está da maneira de Deus, do jeito de Deus. Pode ter boa dança, pode ter boa oratória, pode ter bom louvor, pode ter uma aparência consagrada, mas se isso não estiver da maneira de Deus, não está funcionando, irmão. Não está. Pode ter tudo. Pode ter muito talento. Pode ter muito dom. Mas se isso tudo, se a minha vida e a sua vida tiver isso tudo, e se nós não estivermos da maneira de Deus, então nada disso adianta. Nada disso adianta. Se só tivermos uma aparência de obediência, não vai funcionar. Não vai. Não vai. Eles levaram a arca em uma carroça puxada por bois. 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. E até que eles pegaram um trecho da estrada terrível. Os bois tropeçaram. A carroça balança. A arca se desloca. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, estavam conduzindo a carroça. E na Bíblia não há evidência alguma de que Abinadab e seus filhos algum dia tenham sido levitas. Deus falou, os levitas devem carregar a arca, mas lá estavam 3 fazendo um serviço que não era para fazer. Davi nem parou para perceber. Davi estava tão animado, Davi estava tão empolgado, Davi estava tão certo que estava dentro da vontade de Deus, que ele não parou um segundo para dizer assim, rapaz, vocês não são levitas não, vocês não podem fazer esse serviço. Davi fez como a gente faz, levou o evangelho a modo-se embora, vamos. Não importa quem está fazendo, tem uma bela voz, vem, tem um belo canto, vem, mas a vida está toda estragada. Não, tá bom, pastor, fala bem. Não, tá bom, tem diploma. Pense bem. Mas será que a vida está do jeito, da maneira de Deus? Será que está? Abinadab, Aiô e Uzá não podiam fazer o que fizeram. Davi não parou para pensar um instante dizendo assim, ele nem pensou, é óbvio que ele nem pensou na possibilidade da arca cair da carroça. Davi não observou aquilo que era principal, aquilo que era básico. Às vezes, irmãos, nós não estamos observando aquilo que é principal, que é básico. Nós queremos fazer algo para Deus sem conhecer Deus. Nós queremos falar sem conhecer Deus. Nós queremos fazer um trabalho, muitas vezes, que nós não fomos chamados para fazer. Não é? Um trabalho que eu não fui chamado para fazer na igreja, nunca fui. A gente sempre brinca aqui, o pastor Marcos Awad e eu, o pastor Marcos José, acho que foi, né, chamado para fazer. É a dança, irmão. Eu nunca dancei. Nunca. Aliás, eu nunca fiz muita coisa, eu nunca nadei, por exemplo. Vou à praia com minhas filhas, eu passo vergonha, elas ficam, vem pai que eu vou te ensinar a nadar. Falei, menina, quieta. Tem 30 mil pessoas aqui, tem que falar isso alto. Chegou na praia, pai, vem que eu vou te... Quieta, minha menina. Calada. Eu não te dou essa autoridade não, fica quieta. Na igreja, irmão, nunca dancei.
Nunca cantei, acho que a única vez que eu fui convidado a ser retirado do coral da igreja. Mas eu e o Jardel, o menino que cantava comigo, é pastor também hoje, a gente era tão ruim, atrapalhava tanto o coral, que o pastor falou assim: vem cá, menino, não tem outro ministério para vocês dois trabalhar na igreja, não? Eu falei: por que, pastor? Não, porque Deus quer usar vocês em outro lugar. Eu falei: pastor, está tirando a gente do coral. Ele falou: não, é só para vocês darem um tempo em outro ministério. Hoje eu sou pastor e entendo que ele estava me tirando, né? Nunca mais voltei. Quando eu pedi a irmã para voltar, a irmã falou: está lotado. Não tem aquele negócio de fiado só amanhã, era igual do coral. Eu chegava, a irmã: só ano que vem tem vaga. No outro ano, a mesma coisa. Enfim, nunca mais voltei. Pensa, irmã. Mas existem trabalhos. Não tem como, irmã. Por quê, pastor? Porque nós não estamos à maneira de Deus. Nós podemos estar até do nosso jeito, mas não estamos do jeito de Deus. E é isso que aconteceu com Uzá e Aiô. Eles não estavam qualificados. Pastor, você está dizendo: não estou dizendo que você é desqualificado. Nada não, irmão, não é isso não. Eu não estou dizendo que Deus, você não presta para Deus. Pelo contrário, enfim, eu tenho erro, eu tenho defeito, sou aceito por Deus da maneira que sou. Mas eu e você precisamos parar para pensar, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Isso de verdade está do jeito de Deus ou do nosso jeito, irmão? Você casou ou tomou uma decisão, ou vai casar do seu jeito ou do jeito de Deus? Ainda me lembro do meu primeiro encontro com a Cici. Sábado à tarde, lá na praia de Grumari, como tudo era bom, irmão. Nossa, a roupa que ela estava, os seus cabelos voavam. A menina, 23 anos. Eu estava igual o corpo do pastor Henrico. Quando eu tinha 19 anos, é óbvio, né? Hoje em dia não funciona mais. Mas eu era magro, irmão. Nossa. E ela sentou e falou: eu gosto disso, daquilo. Quando ela terminou de falar, ela jogou o suco de laranja todo em mim. E falou: está nervosa? Eu falei: eu estou nervosa. Eu falei: está nervosa por quê? Já te contei essa história. Depois o bispo atrasou meu lado, falou que eu estava em último lugar da vida dela. Eu falei: esse chefe acabou comigo, rapaz. Nossa, pensa. Mas eu lembro desse encontro. Ela falou assim: tantas coisas que ela falou para mim. Você não pode fazer isso comigo. Pensa, irmão. A gente tem um jeito. Deus também tem. A gente pode estar vivendo um tempo muito legal, muito engraçado, com muita luz na igreja, né? Tem a igreja preta, a igreja morena, a igreja loira hoje, né, irmão? Tem igreja para tudo quanto é lugar. A igreja preta, a igreja que pinta de preto, a igreja loira que pinta de loiro, a igreja morena. Tem igreja para tudo quanto é lugar. A gente pode estar vivendo um tempo muito legal na igreja. A gente pode estar vivendo um tempo de muita badalação, de muita luz, né? De muita festa, de muita profecia. Mas isso está do jeito de Deus? A vida que está dirigindo o trabalho está do jeito de Deus? Pensa bem nisso. Não, pastor, mas ela fala em nome de Jesus. Sim. E aí? Ah, mas ela canta e tem uma bela voz. Essa vida está do jeito de Deus? Ah, mas lá tem muita festa, muita união, muita comunhão. É tudo muito perfeitinho, nininim e pipipinho. É, mas isso é do jeito de Deus? A aparência... Pensa em Davi levando a arca para Jerusalém. Alguém pensava assim: Uzá vai morrer? Nós vamos parar isso aqui para fazer um enterro? Ninguém pensou nisso não, irmão. Tu está pensando que alguém falou assim: não, nós vamos sair para ter festa e vamos enterrar alguém? Pensou não. Pensou não. Eles falaram assim: Deus vai aprovar.
Mas a verdade é que eles nunca chegariam ao final daquela jornada, porque eles começaram errado, eles começaram do jeito deles, e é isso bem que acontece com a gente. A gente começa errado e depois a gente quer vitória. Não tem como, irmão. Não tem como. Eu sempre pensei, se eu dormir com a minha noiva, se eu dormir com a minha namorada, se eu me relacionar com ela sexualmente antes de eu casar, eu estou fulminado. Eu estou fulminado. Eu estou fulminado. Eu tenho entendimento de quem Deus é, eu não posso fazer isso. Eu não posso começar da maneira errada. E não namorei 2 dias, não, namorei 6 anos. 6 belos anos. E a Cici já tinha seu próprio carro, e nós éramos independentes de maiores, nós podíamos ir a qualquer outro lugar. Mas eu e ela havíamos feito uma escolha, começar do jeito certo, do jeito de Deus. Não, pastor, mas Deus perdoa, Deus entende. É mesmo? Deus vai entender, Deus sempre entende. Sabe qual é o nosso grande problema, irmão? Que nós queremos resultados sem obediência. Nós queremos resultados sem obediência. Nós queremos milagres sem fazer o que Deus disse. Porque isso tem sido pregado. Vem, 7 semanas e o Senhor te abençoará. Vem, 40 dias de jejum e Ele vai mudar a sua vida. Vem, compra esse amuleto e você nunca mais será o mesmo. Mas só existe milagre para aquele que obedece. Só existe milagre para aquele que está comprometido com aquilo que Jesus falou. Através da boca de Maria, Maria falou para os serviçais daquele casamento: fazei tudo o que ele vos disser. Essa festa, esse casamento não vai terminar. Olha só, garçons, se vocês não fizerem o que o mestre está mandando, então a ordem para mim e para você é: faça tudo o que Jesus mandou você fazer. Uma irmã me procurou, faz uns 2 domingos, e ela disse assim: pastor, Deus falou comigo hoje. Eu falei: irmã, ele sempre fala aí para mim então o que ele falou contigo. Ela falou: pastor, eu sou crente a vida toda, desde pequena. Eu era de uma determinada igreja antes de vir para cá. Eu falei: sim, o que foi? E ela falou: mas hoje eu ouvi a voz de Deus, porque eu era dessa igreja. E há anos atrás, quando eu ainda era uma menina, eles me batizaram lá, mas botaram só água na minha cabeça. E hoje eu estava na igreja, eu não estava pensando nisso, eu não orei sobre isso, e Deus falou para mim que eu tenho que me batizar de novo. Eu olhei para ela e disse para ela: faça tudo que Deus te mandar fazer. Pense. A bênção maior da vida dela é que o marido dela vai se batizar também no próximo batismo. E vão se batizar juntos. Pensa nisso, irmão. E ela falou: pastor, tu não vai me criticar? Não vou te criticar. Foi Deus que falou para você fazer, você vai ter que fazer. Quantos vocês estão entendendo? Será que eu e você temos conseguido atender aquilo que Deus quer? Será que toda vez que Deus tem dito, não faça dessa maneira, você está obedecendo e eu também? Será que nós temos obedecido? Ou nós estamos tomando decisões sem consultar a Deus? Ah, pastor, mas ele é tão lindo, olha os olhos dele, olha. Mas que músculo, pastor. Olha, Deus está falando. Você está vendo, não? Sei lá. Ah, pastor, mas ela é tão bonita. Pastor do céu. Nossa, que mulher bonita. Precisa nem consultar. O diabo jamais me daria isso, só Deus mesmo. E depois o diabo se manifesta, né? Ficar quieto. Pense bem, irmão. Pense bem. Será que nós temos percebido que não vai dar certo se nós não estivermos ligados em Deus?
Vai lá, João 15. Vem comigo. Gosto demais. Eu gosto tanto de João 15 que uma vez por semana eu tenho que ler João 15. Para entender que eu não sou nada mesmo. Vai lá, João 15. Uma boa dica para você. Uma vez por semana ler João capítulo 15. E eu gosto demais dos 5 primeiros versículos. Aí tu vai entender muita coisa. Vamos correr um pouquinho por causa da hora. Diz assim, ó, João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Então, fala, antes de a gente continuar a ler, catuca o teu vizinho e fala assim, tá vendo, cara? Fala para ele aí, fala para o teu vizinho, tá vendo? Tua vida não pode dar certo por você mesmo. Tá vendo, irmão? Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Glória a Deus, porque sem mim vocês nada podem fazer. E que um crente diga glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Oh, rebadarabacê. Glória a Deus. Ninguém pode dar fruto se não estiver na videira. Pode, irmão. A casa que tu comprou, vai comprar. O teu casamento, os teus filhos, os teus projetos não vão frutificar se eles não estiverem ligados à videira. Não vão. É um engano terrível você achar que vai. Não vai, irmão. Não vai. Não vai. O problema é, tá vendo, que a gente faz muita força hoje. Cara feia. Eu vou machar. Nossa, eu vou colher. Parece um bando de índio crente. Com lança. E se o mar não abrir, eu vou. Roda. Sobe desse monte, força terrível. Sabe o que Jesus está falando? Sem mim você nada é, sem mim nada você pode fazer. Não precisa de força nenhuma, não. Me obedeça, faça do meu jeito, esteja ligado a mim, sua vida vai frutificar. Oh, aleluia! Nada contra ser um crente cheio de fé, fervoroso. Eu sou, irmão. Os vizinhos ficam malucos se eu começar a orar no terraço. Ah, mas esse cara deve estar pegando santo aí. Eu falei, estou mesmo com o santo, Jesus. Entidade não. Bora, irmão. Vem macumbeiro, vem todo mundo. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Suba ao monte. Eu vou ao monte também, irmão, não tem problema nenhum. Ligo para o meu amigo de oração. Falo para ele, vai subir quando? Ele fala, sexta. Ó, 5h30 na tua casa, 5h30 da manhã eu bato lá, vamos para o monte. Sexta-feira a gente desce do monte, 7 horas da manhã, dente trincado. Demônio, não tem nada. Maluco. Quantos irmãos lá de fogo, 5h40 já no monte. Problema nenhum, irmão. Mas isso está do jeito de Deus? Isso está do jeito de Deus? A nossa vida está ligada à videira. Quando a videira fala assim, não deita com ele, você está ligado a mim, você obedece ou você não obedece? Quando a videira diz, não pega a caneta do trabalho e leva para casa escondida. Ah, pastor, mas é só uma caneta. A videira está dizendo, não, você está ligado a mim, não pegue nenhum material do seu trabalho para levar para casa, porque eu não quero que você faça isso. Você obedece ou você pega? Quando a videira diz, não senta nesse repelzinho, não. Não fica com eles, não. Vai para casa. O que você faz? O que você faz? O que eu faço?
Quando a videira diz, epa, você está ligado a mim, cara? Eu te limpei, eu estou cortando você, eu estou podando você, faça do meu jeito. Nesse dia, irmão, o que você faz? O que eu faço? Quando Deus usa o pastor e diz assim, não faça, você fala, não, é do meu jeito, eu que sei. Pastor, nada, ninguém pode controlar a minha vida, não. Eu vou, eu faço a reunião, eu me embroco, eu desobedeço, eu faço aquilo que eu penso, porque a vida é minha, a boca é minha, eu faço o que eu quiser. Ei, irmão, pense nisso. Você está ligado à videira? Ou você só aparentemente está ligado à videira? O segredo é estar conectado à videira. E uma vez ligados a Cristo, nós entenderemos que nós nada. Bota a mão no ombro do teu irmão e fala assim para ele. Nada, fala para ele. Nada significa nada. Fala para ele, olha para ele e diz, nada você pode fazer sem Deus. Você, marido, não pode entrar na internet sem Deus, mesmo que sua mulher esteja dormindo. Entendeu, meu irmão? Você está ligado à videira. Você não deve não ver pornografia porque você está casado. Você não deve ver porque você está ligado à videira. Está ligado à videira? Você não deve rir de piada pornográfica. Não é porque você é crente, é porque você está ligado à videira, irmão. Você não deve xingar palavrão. Não é porque, não. É porque você está ligado à videira. E a videira é santa. E a videira é santa. Você não deve ser ignorante com a sua família. Não é porque você está com medo do pastor ir lá um dia e as pessoas dedurarem você. Não, você não deve fazer isso porque você está ligado à videira, irmão. Porque você está ligado à videira. Você nada pode fazer sem Deus. Até quando minha mulher me manda lavar louça. Ela cozinha. Eu falo, mulher dos deuses, maravilha, Santa de Israel. Aí ela vem e fala assim, mas a louça é tua. Eu falo, rapaz, eu nada posso fazer sem Deus. Ela falou, tá falando o quê? Eu falo, nada, estou falando que você é a mulher mais linda do mundo, cara. Já vou terminar. Quando da tentativa frustrada de Davi, cara. Da tentativa frustrada de Davi, ele presenciou a morte de Uzá. Davi viu o céu fulminar Uzá. E a tragédia de Uzá nos ensina uma coisa. Qual, pastor? Deus vem com suas próprias condições. A morte de Uzá nos ensina que Deus tem suas próprias condições. Você pode não aceitá-las, você pode não entendê-las, mas Deus tem suas próprias condições que devem ser obedecidas, atendidas e levadas muito a sério. Pense bem. Ah, pastor, mas minha amiga falou que eu estou muito bitolada. O problema é sua amiga, ela não paga seu boleto. Deixa ela para lá. Ela disse que eu só vivo na igreja. O problema é dela. Ela só vive no bar e você não reclama. Pense. Ah, pastor, mas o que os meus amigos vão falar? Eles não vão me aceitar se eu fizer tudo que Deus manda. A minha família não vai gostar mesmo, irmão. A minha também não gosta, não. Eu não estou nem aí para eles. Estou nem aí.
Minha sogra fala assim, essa casa aqui não vê novela não, não vê não, por quê? Você pagou minhas contas mês passado? Então cala sua boca. Ai. Aí as meninas vão para casa dela, aí fica lá, eu falo, Cici, a TV lá tá ligando na novela, vou lá embaixo, irmão. Pega o controle, sai desligando tudo, mudando. Ela falou, a casa é minha, e os olhos das minhas filhas são meus. Bora para casa. Miséria, irmão. A minha família não vai entender, não. O problema é deles, irmão. Os meus amigos do trabalho vão me rejeitar, é mesmo? Estou nem aí para eles. Pensa. Eles vão me achar um alienígena, pastor, se eu fizer tudo que Deus manda, é mesmo, irmão? Escute bem, até aqui dentro de uma igreja, as pessoas vão te criticar quando você fizer tudo que Deus manda. Até aqui eles vão falar, metidinho. Olha só, fica babando o pastor. Fica chamando o pastor de meu pastor. Olha só, irmão, as pessoas vão te criticar. Está tão obedientezinho por quê? Parece um santinho do pastor. É mesmo, meu irmão. Problema. Aqui para eles, ó. Um no ombro e outro no recalque. Quem me salvou foi Jesus de Nazaré. Meu compromisso é com Ele. Minha vida é dEle. Eu vou fazer do jeito dEle, porque eu pertenço a Ele, unicamente a Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. É para Ele, irmão. É para Ele, por causa dEle que eu estou aqui. Eu vou me importar com o que as pessoas criticam. Mas eu estou nem aí. Estou nem aí. Pense bem. Eu falo isso para minha sogra. Cara, as pessoas vão te criticar. Se você fizer certo ou errado, elas vão te criticar. Então deixa elas te criticarem porque você está fazendo certo. Eu falo isso para minha mulher direto. Ai, amor, o que é que vão pensar? Sei lá, cara, o que vão pensar? Eu estou nem aí, amor. Eu vou fazer. Meu pastor chega, eu corro para pegar a mala dele, sim, a bolsa dele e levo. Problema que as pessoas pensem. Eu sei o que está dentro de mim, irmão. E o que está dentro de mim tem um selo da aprovação de Deus. Problema? O que está dentro de você tem um selo da aprovação de Deus. Pense bem. Profundamente angustiado, Davi voltou a Jerusalém. A arca é mantida na casa de Obed-edom por 3 meses, enquanto Davi resolvia tudo. E na sua segunda tentativa de voltar com a arca para Jerusalém, Davi é bem sucedido em sua missão. Ao final dos 3 meses, ele volta, recupera a arca e reinicia o desfile. Mas dessa vez, ninguém morre. A dança. Davi entra em Jerusalém cheio de alegria, dançando, diz a Bíblia, com todas as forças perante o Senhor. Desta vez, Davi faz da maneira de Deus, da forma que Deus havia falado para fazer. Quando finalmente Davi chega ao seu destino. E para terminar, eu quero falar isso para você nesta noite. Seu objetivo, seus sonhos, seus projetos e toda a sua vida só terá bom êxito se você fizer do jeito de Deus. Se você fizer do jeito de Deus. Sabe por que você está casado todos esses anos aí sem trair sua mulher? Porque você está fazendo do jeito de Deus. Sabe por que você ainda não apertou o pescoço dela? Mesmo tendo vontade. A vontade não é pecado, não. Estou brincando. Pensa, porque você está fazendo do jeito de Deus. Sabe por que você ainda não desistiu daquilo que Deus colocou na sua mão, do ministério que Deus colocou na sua mão? Porque você está fazendo do jeito de Deus.
No dia que você começar a fazer do seu jeito, irmão, isso vai fracassar. Vai ser uma tentativa após a outra que nunca vai sair do lugar. Porque Deus não está inserido. Então não carregue a presença de Deus em sua vida de qualquer maneira. Não crie seus filhos, não dirija a sua casa, não projete nada que Deus não te oriente a fazer isso. Eu estava falando isso com a Cici essa semana. Deus mandou você fazer, você faz. Deus mandou você parar, você para. Deus mandou você correr, você corre. Deus mandou você ficar calado, você fica calado. Deus mandou você perdoar, você perdoa. Agora, se Deus não mandou você fazer nada, irmão, então não faça nada que Deus não mandou você fazer, irmão. Eu acho que Deus, pastor, está me falando. Irmão, não vai nisso não. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9, espere, até que Deus diga assim, bora meu filho, 3 meses depois, 3 meses Davi ficou falando, não, nós não fizemos da forma certa, nós não podemos fracassar outra vez, nós temos que fazer. O problema é que a gente tenta, não dá certo, tenta de novo, tenta com uma, tenta com outra. Não, pastor, agora, Deus me falou que é ele, hein? Já é o 7º. Irmão, coisa chata é essa, hein? Não, pastor, agora é ela. Falou, rapaz, vai gostar de casar assim na China. Misericórdia. Pensa, irmão. Nós vamos tentando. Deus não falou nada. É só uma tentativa nossa, humana, sem aprovação de Deus. Sem aprovação de Deus. Pense. Talvez exista ainda alguém aqui que diga assim, pastor, mas é muito difícil, eu não consigo fazer tudo que Deus manda, até a metade eu faço, mas a outra eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer tudo que Deus me manda, eu não consigo. Aprenda a obedecer a Deus em sua totalidade. Para encerrar, vamos ler Hebreus. Vai lá, a carta aos Hebreus. Antes da gente orar junto. Hebreus, capítulo 5, versos 7 e 8. Hebreus 5, 7 e 8. Encontrou aí? Diz assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Sabe onde está o nosso problema, irmão? Que a gente quer obedecer sem sofrer. A gente quer obedecer sem sofrimento. Sabe como a gente quer obedecer? Carro na garagem, muito dinheiro na conta, filho com saúde e de preferência a nossa mulher bem quietinha. Olha como Deus está aqui em casa. Ela está muda. Os filhos estão bem, o dinheiro está sobrando. Que carrão, pastor, que promessa. Tão fácil obedecer, né, irmão? Mas quando o evangelho começa a apertar a nossa vida, a gente fala, isso, vou mais para a igreja não, o culto está muito fraco. O pastor está com a palavra sem poder. Quando o evangelho começa a apertar, a gente começa a dizer assim, não, vou mais não. Sabe por quê? Porque a gente quer aprender a obedecer sem sofrer. Mas a Bíblia está dizendo que Cristo, mesmo sendo filho, aprendeu a obedecer sofrendo. A Bíblia diz que ele sofreu tanto que ele orando suou com o quê? Gotas, o seu suor era como gotas de sangue. Eram gotas de sangue, não eram como, eram gotas de sangue.
Ou tu pensa que Jesus estava na cruz dando gargalhada? Fura aqui, ó soldado, fura mais. Quer furar? Fura o outro lado também. Não, prega aqui, ó. Irmão, a gente tem uma ideia muito cinematográfica do que foi a cruz. A gente tem uma ideia muito cinematográfica do que é obedecer. Vai doer você obedecer, você vai sofrer por fazer do jeito de Deus, você vai sofrer, irmão. Você será crucificado sim. Você será taxado sim. Mas você está obedecendo. Pastor, e eu aprendi muito com essa frase alguns anos atrás. E se eu fizer, e se eu obedecer, e nada der certo, ainda assim, você não acreditou nas mentiras do diabo. E se eu morrer de obedecer, pastor, e nada... Não. Ao menos o diabo não te enganou. Ontem eu preguei. À tarde toda, na verdade, passei uma tarde muito excelente na igreja do Lafayette, Nova Vida Lafayette. Eles fizeram um congresso de homens, muito abençoados ontem à tarde, e pediram para eu poder ir lá pregar. E passei uma tarde assim muito proveitosa com o bispo, Michel, pastor Walter, pastor Paulo, pastor Alexandre Marinho. Foi uma tarde assim muito boa, comunhão, os velhos amigos que eu tenho naquela igreja, antigos. Uma tarde muito cheia do poder de Deus, do mover do Espírito. E preguei a palavra de Deus lá à tarde. Deus falou com todos nós, como Ele sempre fala. Quando terminou o congresso, nós estávamos lá ainda confraternizando, chorando, a presença de Deus, aquele ambiente gostoso. Um irmão saiu dentre o povo, dentre a multidão, assim, e falou assim: pastor, eu quero falar contigo. Eu falei: fala, querido, tudo bem? Ele falou: eu quero te dar um abraço, pastor. Eu falei: epa, daqui, cara. E ele falou assim: pastor, eu gostei da palavra, mas eu posso abrir meu coração para você? Eu falei: pode. Ele falou assim: pastor, em 10 meses, eu perdi minha filha de 14 anos e minha mulher. E eu encostei assim no púlpito. E ele começou a chorar. E eu falei: por que sua filha morreu, Fernando? Ele falou: eu vou te contar como a Fernanda morreu, pastor. Ela uma bela manhã levantou para ir para a escola e sentiu uma dor de cabeça. Tomou remédio. Voltou para casa. No outro dia, a mesma coisa, passou mal na escola e voltou para casa. No terceiro dia, nós levamos a Fernanda ao médico. Ela havia acabado de completar 14 anos. E o médico falou: ela tem um tumor no cérebro e ela vai morrer. Levem ela para casa. A filha dele começou a passar mal. Um mês depois, a filha dele morreu. No dia que a filha dele morreu, ele falou que entrou no quarto. Ela estava em casa, os médicos mandaram para casa. E Deus falou assim para ele: Fernando, eu vou levar sua filha hoje para mim. Faz o seguinte, vai na cozinha, pega um balde e um copo e batiza ela antes dela morrer. Pensa, irmão. Eu comecei a chorar. Mas a história não acabava aí. Ele começou a chorar, e eu disse assim: Espírito Santo, me ajuda. Eu tinha pregado sobre obedecer a Deus, sobre filhos da obediência. E ele falou: eu batizei minha filha, pastor. 10 minutos depois ela morreu nos meus braços. Está tudo bem. Nós enterramos nossa filha. Está tudo certo. Minha mulher havia vencido o câncer em 2013, pastor. Ela estava curada bem. 1 mês e meio depois que a Fernanda morreu,
Ela falou assim: amor, eu vou para o mesmo lugar que a nossa filha. Ele falou: não, não vai não, amor, eu já perdi a nossa filha, você não vai morrer. Ela falou: eu vou. O câncer vai voltar e eu vou morrer. 1 mês, 2, 3 meses, 4 meses depois, quase faltando 10 meses, para completar 10 meses que a filha dele tinha morrido, Deus falou para ele: reúne a família da sua esposa e a sua família e diga que ela vai morrer hoje. Sabe o que ele fez? Ele reuniu a família e disse: ó, gente, eu tenho um negócio para contar para vocês. Todo mundo ficou desesperado. Ele falou: ela vai morrer hoje. Deus falou comigo e Deus já falou com ela. Todo mundo ficou sem entender. E ela morreu naquele dia. 10 meses depois. E ele falou: pastor, eu estou aqui para te contar que eu continuei obedecendo a Deus. Irmão, se você pudesse, eu fui pegar minha cara no chão e trazer. Eu cheguei aqui para buscar a Cici, eu ainda estava desnorteado, fomos comer, saímos daqui, né, ficamos conversando um pouquinho aqui. Mas eu não consegui dormir. E ele cheio de alegria. Isso já faz 2 anos. Aí ele, cheio de vitória, falou assim: mas eu casei de novo, pastor. Rapaz, eu falei: tu é um cara cheio de fé, outra mulher? Ele falou: e ela já vai chegar e eu vou te apresentar. Eu falei: rapaz, esse cara é maluco. Mas não tem filho não, né, cara? Ele falou: não, ainda não. Eu falei: isso é Jó na terra. Eita, ressuscitou. E a mulher dele chegou: ô pastor. Ele falou: eu estava chorando aqui com o pastor, contando meu testemunho. Ela falou: é forte, né, pastor, o testemunho dele. Mas eu falei: rapaz. E foram para o cinema, rindo, brincando. Eu falei: Espírito Santo. Uau! Você e eu, né, irmão, que reclama quando a unha encrava. Ai, unha desgraçada. Epa! Né, irmão? A gente que chora porque só está com R$50 na conta. Fica desesperado quando o nosso filho tem gripe. A gente que não pegou nosso filho morto no colo e devolveu para Deus. Ele falou: peguei minha filha, botei ela na cama dela e falei: obrigado, Jesus, por cuidar dela 14 anos da vida dela. Quando a mulher dele morreu, ele falou: obrigado, Jesus, por esses 25 anos de casamento. Ai, irmão. Você que está preocupado com o seu cabelo. Eu nem tenho, não pode nem estar preocupado com o meu. No dia da dor, obedecer a Deus. No dia que você perde, obedecer a Deus. No dia que chove, obedecer a Deus. No dia que faz frio, obedecer a Deus. No dia que você tem, obedecer a Deus. No dia que você não tem, obedecer a Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Se você pode, ore por você. Se você não tem conseguido fazer do jeito de Deus, se você tem dito: pastor, muito difícil eu fazer do jeito de Deus. Eu tenho levado a minha casa, a minha família, meu casamento do meu jeito. Eu tenho levado a fé cristã do meu jeito, não do jeito de Deus. Então hoje, agora, uma boa hora para você começar a orar, dizendo: Pai, eu quero abrir mão do meu sonho, do meu plano. Eu quero abrir mão do meu projeto, do meu jeito. Quem sabe você está carregando o dom que Deus te deu, do seu jeito, não do jeito de Deus. Talvez você esteja carregando um ministério que Deus te colocou do seu jeito, não do jeito de Deus. Talvez você esteja carregando a sua profissão, que foi Deus que te deu, do seu jeito e não do jeito de Deus.